Bom dia, meninos, meninas. Vamos começar? Já está na hora. Já são 8 horas, certinho. Então, vamos começar. Nós vamos iniciar nosso estudo sobre um período que eu considero legal pra caramba. É uma matéria fácil, boa de se aprender, que trata sobre os acontecimentos pós-independência do Brasil. Sabemos que a independência do Brasil ocorre em 1822. Foi um processo político, por isso não significou muitas e não trouxe muitas rupturas. Já falei muito sobre isso com vocês. Vimos que o Brasil vai ficar independente politicamente, mas vai continuar sua dependência econômica da Inglaterra. Vimos que o Brasil vai ficar independente, mas o Brasil ele vai manter aquela estrutura anterior à independência, sobretudo em relação ao regime escravocrata. Afinal de contas, para a aristocracia, não era interessante que o regime escravocrata fosse abolido. Não fosse. Então, a nossa independência, ela não é uma independência social, não foi uma liberdade social, não foi uma liberdade econômica, já que ficamos dependentes da Inglaterra. E nós vamos, então, começar a estudar, a partir de hoje, esses fatos, esses acontecimentos, esse período histórico pós-independência, portanto, pós-1822. Vamos lá. Tem gente aqui querendo entrar, deixa eu ir colocando. Após a independência do Brasil, no dia 12, a independência foi dia 7 de setembro, você sabe disso, e no dia 12 de outubro, o Dom Pedro II ele foi aclamado imperador do Brasil. Então veja que, após a independência, irá se estabelecer no Brasil, como forma de governo, uma monarquia imperial. Não tivemos aqui reis, mas tivemos imperadores. Mesma coisa, rei, imperador, monarquia imperial, tudo a mesma coisa. Tá? Imperador, rei, isso aí não faz diferença. E aí tem início aquilo que nós chamamos de primeiro reinado. A monarquia do Brasil, ela começa em 1822 e vai até 1889. Se você está com uma canetinha e um papel aí, é importante você anotar essas datas. 1822 a 1889. Ou seja, esse é o período em que a monarquia existirá no Brasil, a monarquia imperial. E 1889, nós sabemos que foi o término da monarquia. Por quê? Porque neste ano, no dia 15 de novembro de 1889, nós tivemos a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Tivemos. Beleza. Então, monarquia, período monárquico da história do Brasil, 1822 a 1889. Durante esse período, de 22 a 89, nós tivemos subperíodos. A monarquia no Brasil, esse período de 22 a 89, se divide, olha aqui, em três momentos. Nós vamos ter primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, primeiro reinado, governo de Dom Pedro I. Tivemos um período de 31 a 40, que foi conhecido como período regencial. Esse período regencial é o período em que o Brasil será governado pelos regentes, por brasileiros. Isso acontecerá, esse período intermediário, eu assim o chamo, ele ocorrerá, porque o Dom Pedro I
ele vai abdicar ao trono aqui no Brasil, no ano de 1831, retornará a Portugal, e o seu filho, Pedro de Alcântara, que depois se tornará Dom Pedro II, ele tinha 4 years, apenas 4 years, somente 4 anos. Então, não tinha como ele, de imediato, suceder o pai. Então, houve um acordo entre a aristocracia rural, que era a classe política dominante brasileira, e Dom Pedro I, de que, enquanto seu filho ainda não tivesse a maioridade, não obtivesse a maioridade, o Brasil seria governado por regentes, como de fato será. Esse período começa, portanto, em 1831 e vai até 1840. Foi pouco? Foi. Foi pouco. Foi pouco por quê? Porque tivemos a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Tivemos antecipação. Tivemos o golpe da maioridade. E aí, com o golpe da maioridade, tá, houve essa antecipação. E, consequentemente, Dom Pedro II, ele, vamos dizer que antes da hora, antes da idade de 18 anos, ele se tornará imperador do Brasil. Iniciando o terceiro momento. Iniciando o terceiro momento, 1840, que é o chamado Segundo Reinado. Segundo Reinado, governo de Dom Pedro II. Então, veja você que o período monárquico da história do Brasil, ele então tem esses 3 momentos distintos. Primeiro reinado, primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Certinho? Então, esses 3 momentos distintos. Tá? Período monárquico, que vai de 1822 a 1889, quando ocorre a proclamação da República. Nós vamos estudar nas próximas aulas sobre cada um desses períodos. E eu começo hoje estudando com vocês o primeiro reinado. O que caracteriza, o que marca este primeiro reinado? Primeiramente, eu vou chamar, tá, de política interna. Política interna do primeiro reinado. Tá? O que é uma política interna? São fatos que ocorreram dentro do país, que ocorreram no Brasil durante esse governo de Dom Pedro I. Primeiramente, nós tivemos aquilo que chamamos de Guerra da Independência. Eu não gosto desse termo, não gosto dessa expressão, sou sincero com vocês. Guerra, porque guerra dá a ideia de uma coisa grande. Não, e não foi isso. O que nós tivemos? Nós tivemos alguns movimentos liderados por burgueses portugueses contra a independência brasileira. Afinal de contas, já falei com vocês, a Revolução do Porto, que foi feita pelos burgueses em 1820, ela queria recolonizar o Brasil. Então, a burguesia portuguesa ela não aceitou muito bem essa ideia de que o Brasil seria independente. E alguns, em algumas regiões, isoladamente aqui no Brasil, se rebelaram. Nós tivemos, por exemplo, 2 batalhas nessa guerra. Uma que é conhecida como Batalha de Genipapo, lá no norte do país, Piauí, Maranhão, e tivemos uma chamada de Pirajá, que vai acontecer na Bahia. Então, nós vamos verificar conflitos isolados, portugueses que estavam preocupados e tinham que se preocupar, tá? Porque estavam perdendo aquilo que eu já falei com vocês, a vaca leiteira, né? A vaca leiteira. Então, consequentemente, a galinha dos ovos de ouro de Portugal, tá? E os portugueses não iriam ter mais. Então, ocorreram esses conflitos isolados. Porém, foram facilmente reprimidos, facilmente dissolvidos. Nós vamos ter, nessa política interna, a organização do Estado brasileiro. Afinal de contas, era necessário organizar um governo. O país se torna independente, então agora ele precisa de um governo. A forma de governo já estava definida, seria monarquia, mas então era necessário organizar. Era necessário criar ministérios,
era necessário, tá, implementar o Estado monárquico aqui no Brasil. E coube ao José Bonifácio, que é considerado o patriarca da independência, membro da aristocracia, a missão de organizar o governo, os ministérios e definir quem iria ocupá-los. Diga você que não foi uma tarefa fácil, não, porque desde o início da organização do Estado brasileiro, nós presenciamos a disputa política por cargos. Liberais conservadores queriam fazer parte do governo. E o José Bonifácio, ele teve que administrar essas disputas que, posteriormente, no período regencial, se tornarão severas, se tornarão intensas, essas disputas entre liberais e conservadores. Além da organização, da criação dos ministérios, era necessário criar uma Constituição para o país, uma lei máquina. Todo país, todo Estado precisa ter sua Constituição, ter sua lei, que vai orientá-lo, que vai direcioná-lo. E aí, nós tivemos a Assembleia Constituinte de 1823. E, na verdade, essa Assembleia Constituinte ela começa já em 22, até mesmo antes da independência. Porém, quando chegaram com a Constituição, o projeto, para que o Dom Pedro pudesse analisá-lo, para que o Dom Pedro pudesse estudá-lo, o Dom Pedro, ao analisá-lo e estudá-lo, ele simplesmente vai o quê? Engavetar. Ou seja, ele não aceita o anteprojeto da Constituição, daquela primeira Constituição do Brasil, que seria a Constituição de 23. Caramba! Mas por que o Dom Pedro não aceita? Dom Pedro não aceita porque a Constituição ela tinha um caráter liberal. E o Dom Pedro era uma figura, um ser político extremamente centralizador. Ele não queria dividir poderes. Ele queria ser igual um Luís XIV lá na França. O Estado sou eu. Ele queria poder único. E a Constituição de 23, que deveria ter sido a primeira no Brasil, ela limitava os poderes de Dom Pedro. Limitava. Não dava a ele poderes absolutos. Ele seria um monarca, mas um monarca que estaria enquadrado dentro da Constituição. O monarca que teria os seus poderes cerceados e limitados pela Constituição. Então, ele não aceita. E não aceita essa Constituição e recomenda, pede que um grupo do governo viesse a elaborar uma outra Constituição. E elaboraram aquela que vai ser definitivamente a primeira Constituição do Brasil, de 1824. Então, veja bem, Dom Pedro não aceita, não promulga. Essa palavra promulgar. O Legislativo faz a lei, o Legislativo faz a Constituição e o Executivo ele pode promulgar ou ele pode outorgar a lei. Se o Estado é democrático, a Constituição é promulgada. Mas como Dom Pedro não era nem um pouquinho democrático, e o Estado brasileiro que estava nascendo não era um Estado democrático, o que Dom Pedro faz? Dom Pedro ele vai outorgar. Ele vai impor ao Brasil a Constituição, ao Brasil e aos brasileiros, a Constituição de 1824. Então, saiba você que a primeira Constituição do Brasil, 1824, uma Constituição outorgada. Essa palavra é importante. Outorgada. O que significa outorgada? Autoritária. Uma Constituição imposta. Uma Constituição imposta. Imposta por Dom Pedro I. Imposta. Portanto, o Estado que nasce não é um Estado democrático. Não é, não. O Estado que nasce não é um Estado democrático. E aí nós temos, por exemplo, algumas características desta Constituição de 1824. Primeira característica, e aí mostra
tá, esse caráter centralizador de Dom Pedro. Poder moderador. Dom Pedro cria um quarto poder, nunca vi isso na minha vida. Agora, recentemente, nas últimas 2 semanas, esse discurso, essa fala de poder moderador voltou aqui no Brasil. Barão de Montesquieu, ele fala que criou, né, a teoria da tripartição do poder, apenas 3: executivo, legislativo e judiciário. Dom Pedro, na época, um cara autoritário, arbitrário, antidemocrático, criou um quarto poder, que é o poder moderador. Agora, recentemente no Brasil, tá, não sei se vocês acompanharam pelos noticiários, estão querendo criar um quarto poder aqui no Brasil, um poder moderador, e querem que as Forças Armadas sejam o quarto poder no Brasil. Oh, pelo amor de Deus. Oh, é difícil demais. Tá? Muito difícil. Estão querendo reinventar a roda, mas para pior, não é para melhor não. Se fosse para melhor, tudo bem. Tá? Então, é característico, né, de Estado, de governo, que é antidemocrático. Então, Dom Pedro, quarto poder, poder moderador. E através do poder moderador, ele poderia interferir nos outros poderes. O poder moderador poderia interferir no poder judiciário, poderia interferir no poder legislativo. Ou seja, algo completamente descabível. Algo completamente contrário à teoria do Barão de Montesquieu, que fala que os poderes devem ser autônomos, que os poderes devem ser independentes. Um poder não pode interferir no outro, de forma alguma. Então, veja, primeira característica da Constituição de 24. Segunda característica da Constituição de 24 também mostra o seu caráter autoritário, antidemocrático, é que a Constituição de 24 ela define quem seriam os eleitores em uma eventual eleição no Brasil. Eles criaram aquilo que se chama voto censitário. Ou seja, só eram eleitores no Brasil, só podiam votar quem tivesse renda, quem tivesse terra. Terra. Se tivesse pouca terra, voto paroquial. Só poderiam votar nas eleições municipais. Se tivesse um pouquinho mais, voto provincial, nas eleições estaduais. Quem tivesse muita terra, esse poderia votar nas eleições gerais, nas eleições federais. Então, o critério para definir quem era eleitor, quem poderia votar, era justamente terra. Ou seja, o número de eleitores, portanto, no Brasil era um número muito restrito. Não existia esse princípio fundamental do Estado democrático, que é justamente a universalidade do voto, o sufrágio universal. Todo cidadão, independente de poder aquisitivo, independente de etnia, independente de condição social, é eleitor. Isso é sufrágio universal. Então, o Estado brasileiro não se pensava nisso e não praticava isso. Então, 2 exemplos que eu estou dando para vocês, que o Estado que nasceu era um Estado que não era democrático. Poder moderador e o voto censitário. Nós vamos constatar que devido a esse autoritarismo, devido a essa arbitrariedade, nós vamos ter um movimento de oposição a Dom Pedro I e ao Estado recém-fundado, recém-criado. Esse movimento de oposição irá surgir lá no Nordeste brasileiro. É a chamada Confederação do Equador. A Confederação do Equador, ela era contra esse Estado, esse governo antidemocrático, autoritário, monopolizador, centralizador. A Confederação do Equador, ela compreendia os estados do Pernambuco, depois da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Equador, justamente por causa da proximidade ali com a linha do Equador, que passa ali no Nordeste brasileiro. E ela foi criada pelo Frei Caneca e pelo Cipriano Barata. E foi criada justamente porque eles não concordavam com as atitudes centralizadoras, antidemocráticas de Dom Pedro I.
Assim, nós podemos dizer, por não concordarem, que a Confederação do Equador ela foi uma forma de fazer oposição, movimento de fazer oposição, de dizer, olha, não queremos esse governo, não. Nós queremos um Estado que seja democrático. Não queremos um Estado autoritário. Queremos um Estado que seja democrático. Queremos uma república. Então, não era aqui, não é exclusivamente movimento de oposição à pessoa de Dom Pedro, mas também de oposição à monarquia. Defendiam a república como forma de governo, justamente porque a monarquia, pela sua natureza, pela sua essência poder exercido por um, diferente de república, res pública, coisa do povo. Então, veja você que a Confederação do Equador foi um movimento bacana pra caramba. Fazia oposição a Dom Pedro, mas também fazia oposição à monarquia. Queriam uma república. E esse movimento, eu vou dizer a você, ele foi violentamente reprimido. Nós tivemos, inclusive, o fuzilamento do Frei Caneca e do Cipriano Barata. Dom Pedro não aceitou a Constituição, que deveria ter sido a primeira do Brasil, né? A de 23, porque queria limitar os seus poderes, iria aceitar esse movimento? Jamais. 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 Conduta, postura centralizadora que ele tinha? Jamais. Além desses fatos internos, nós chamamos de política interna, gostaria de comentar com vocês sobre a política externa do primeiro reinado. Essa foi desastrosa. Se a interna não foi boa, a externa foi horrível. Política externa, tá, tem a ver com outras nações. Então, seria a relação do Brasil com outras nações. Atos, ações, certo? Vamos lá. Primeiramente, dentro da política externa, nós tivemos o reconhecimento da independência do Brasil. Primeira nação a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos. Eles irão reconhecer a independência do Brasil em 1824. O que impulsionou os Estados Unidos a reconhecer a independência do Brasil foi a chamada doutrina Monroe. Doutrina Monroe, a América para os americanos. Então, os Estados Unidos queriam diminuir a influência da Inglaterra no Brasil. Queriam. Então, por isso eles incentivaram a independência do Brasil. Mas não conseguiram, tá? Porque os ingleses, pós-independência, vão mandar no Brasil. Vão continuar mandando até 1850. Depois, a segunda nação a reconhecer a independência do Brasil foi Portugal, no ano de 1825. E Portugal, ele reconhecerá a independência do Brasil mediante o pagamento de indenização. É difícil, complicado, né? Os portugueses exploraram o Brasil durante 322 anos, levaram nossas riquezas durante todo esse período, e agora que o Brasil se torna independente, exigem o pagamento de uma indenização. Será que foi paga? Claro que foi. Claro que foi paga. Afinal de contas, Dom Pedro I, filho de Dom João VI, que era o imperador de Portugal. Rei de Portugal. Então, o filho estava pagando, uma forma aí do pai ganhar um, né? Beleza. E, além disso, foi necessário conceder a Dom João VI o título de imperador honorário do Brasil. Então, veja, né, as coisas que a gente não entende. Então, o Brasil pagando indenização a Portugal para ter sua independência reconhecida. Depois, o terceiro país a reconhecer a independência do Brasil foi a Inglaterra. E aí, gente, é foda. A Inglaterra cobrou e cobrou caro para reconhecer a independência do Brasil. O que é a Inglaterra
exigiu do Brasil? A Inglaterra vai exigir a manutenção de todos aqueles acordos que foram assinados anteriormente, todos aqueles acordos que foram assinados por Dom João VI quando ele estava aqui no Brasil. Tratado de comércio e navegação, tratado de aliança e amizade. Por isso, tá, a Inglaterra continuará fazendo do mercado brasileiro uma extensão do seu mercado. Por isso que a indústria no Brasil não vai se desenvolver durante o primeiro reinado, durante o período regencial, e demorará, porque só em 1850 vai ser rompido esses acordos, esses tratados com a Inglaterra. Tá? Então, a Inglaterra exigiu continuar explorando o mercado brasileiro e foi permitido. Além dessa questão da independência, faz parte daquilo que nós chamamos de política externa do primeiro reinado, a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina no Uruguai. É interessante você saber que a Cisplatina, a região da Cisplatina, o Uruguai, lá no passado, antes do Tratado de Madrid, pertencia ao Brasil. Quem ocupava a região ali de fronteira, abaixo aí da fronteira do Brasil, uruguaiana para baixo, era justamente os brasileiros, criadores de gado, na região dos Campos, na região dos Pampas Gaúchos. E aí veja você que o Brasil ele vai invadir essa região. Dom Pedro I vai liderar um processo para ocupar essa região que foi dada para a Argentina com o Tratado de Madrid. Então já não pertencia mais, mas Dom Pedro decidiu invadir. Invadiu a Guerra da Cisplatina. E aí o Brasil vai travar uma guerra com a Argentina. O Brasil vence, viu, gente? O Brasil vence essa guerra. Mas o Brasil não leva. Por que o Brasil não leva? E aí, veja bem, o Brasil vence a guerra, mas ele gasta muito dinheiro e não ganha nada. Não ganha nada. Ganhou a guerra, mas não levou. Do que adianta? Nada. E aí, veja você que isso ocorrerá porque a Inglaterra entrou pelos meios. A Inglaterra temia que o Brasil aumentasse a sua influência ali na região do Rio da Prata. Aumentasse a sua influência. E a Inglaterra estava preocupada. A Inglaterra não queria. Ela queria ser grande. Ela não queria que outros crescessem. Então, a Inglaterra ela vai decidir arbitrariamente que o Brasil não iria anexar a Cisplatina, o Uruguai, ao seu território. Mas que a Argentina também não. Mas decidiu que o Uruguai seria um país independente. Foi quando se criou a República Oriental do Uruguai. Certo? Então, a interferência da Inglaterra, ela determinou que o Brasil não ficaria com a região da Cisplatina. Chama a atenção que a Guerra da Cisplatina ela vai provocar um grande desgaste político para Dom Pedro I. Por quê? A situação econômica do Brasil durante o primeiro reinado, meninos e meninas, era péssima. O Brasil não tinha uma atividade geradora de riqueza. Não tinha, não. Como tivemos no passado, tivemos a cana-de-açúcar, tivemos o ouro. Nós não tínhamos uma atividade geradora de riqueza. A próxima que vamos ter vai ser o café no segundo reinado. Então, veja que o Brasil não tinha uma fonte de renda. Consequentemente, a situação econômica do país, horrível. Horrível a situação econômica do país. E o Dom Pedro se envolve na guerra. Guerra é caro. Guerra é caro. Dom Pedro se envolve na guerra. Situação econômica do país ruim. Gasta dinheiro, pega dinheiro emprestado. E aí não ganha. A insatisfação com Dom Pedro começa a crescer.
Dom Pedro, que não tinha uma oposição, tinha uma oposição política por causa de sua postura centralizadora, como foi a Confederação do Equador, mas Dom Pedro, entre a aristocracia, ele não tinha oposição. Mas a insatisfação da aristocracia, ela começa a aumentar, porque a situação econômica do país foi se agravando. E o político, seja no passado, seja no presente e no futuro, um político, ele perde apoio quando se estabelece uma crise econômica. E o político, ele ganha apoio quando ele supera uma crise econômica, quando a economia de um país, de um estado, de um município tem. Então, a questão econômica é determinante. Então, Dom Pedro, com a guerra da Cisplatina, ele vai começa a perder apoios políticos. O Brasil gerou dívidas, o Brasil ganhou a guerra, mas não levou, muito pelo contrário. Sua situação só vai piorar. E não bastasse esse desgaste com a guerra da Cisplatina, o ilustre Dom Pedro, ele vai se envolver em uma questão sucessória lá em Portugal. Ele vai se envolver. Dom João VI, seu pai, tinha morrido. Caixão, palitório de madeira. Foi conversar com Deus. O herdeiro direto, quem deveria sucedê-lo, é Dom Pedro I. Mas Dom Pedro I estava imperador no Brasil. E o Dom Pedro, ele queria ficar com os dois. Queria ficar com o Brasil, mas queria ficar também com Portugal. O que Dom Pedro faz? A filha dele, chamava-se Maria da Glória, ela era menor de idade. Ela não tinha maioridade. Ela não poderia, então, ser rainha. Se tivesse 18 anos, seria rainha de Portugal. O que ele faz? Ele arruma um casamento para sua filha. Arruma um casamento, o esposo seria rei. Quando ela obtivesse a maioridade, ela se tornaria rainha. Armou tudo direitinho, gastou dinheiro brasileiro nessa disputa. Só que aquele que se casou com a filha de Dom Pedro não quis mais deixar de ser rei. E aí Dom Pedro teve que se envolver ainda mais, gastar ainda mais dinheiro do Brasil para tirá-lo do poder. Afinal das contas, Dom Pedro consegue reaver o trono de Portugal, mas perde o trono brasileiro. O movimento de oposição aqui no Brasil cresceu muito. Tivemos um episódio quando Dom Pedro estava voltando de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, Noite das Garrafadas, foi recebido a população das janelas, dos casarões, jogando garrafas em Dom Pedro. Uma demonstração clara de oposição, de insatisfação ao governo dele, que agravou a situação econômica. O governo dele, caracterizado pelo autoritarismo, pela arbitrariedade, um governo caracterizado e marcado também pelo envolvimento em conflitos externos que apenas desgastaram o Brasil, tanto economicamente quanto politicamente. Por isso, Dom Pedro, ele foi forçado a abdicar o trono. Ele preferiu abdicar o trono para que seu filho pudesse, quando obtivesse maioridade, se tornar imperador, do que ser completamente afastado. Porque se porventura ele fosse afastado, o Brasil deixaria de ter monarquia. E a aristocracia não queria. A aristocracia não queria o fim da monarquia, porque se a república fosse implementada, o trabalho escravo deveria acabar. Então, por isso que existe esse acordo entre a aristocracia e Dom Pedro para a manutenção da monarquia. A manutenção da monarquia, a manutenção da escravidão, até que Dom Pedro II obtivesse maioridade e viesse a ser imperador brasileiro. Então, esta é a história do chamado Primeiro Reinado.
E aí, com a abdicação, nós vamos ter, tá, a partir de 1831, o chamado período regencial. Período extremamente conturbado da história brasileira. Alguma pergunta sobre esse primeiro reinado? Alguém quer se manifestar sobre algo? Foi tranquilo? Então, está faltando um minuto para a gente encerrar. Então, eu vou encerrando por aqui, tá bom? Desejo a vocês, a todos, um bom dia, uma boa semana. Se cuidem, tá joia? Fiquem todos com